Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Príncipe. Eu separei aqui 5 estratégias essenciais dessa obra que podem te ajudar aí a entender o mundo de forma mais estratégica e a se posicionar melhor dentro de situações das mais variadas possíveis, seja no ambiente de trabalho, seja na vida pessoal e, obviamente, na política, né? Porque afinal de contas, este é um livro sobre política. Embora seja uma obra muito aplicada a diversos cenários, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, né, a diversos contextos, esta obra ela tem um objetivo muito específico. E eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Então, este vídeo tem o objetivo de trazer para você 5 estratégias essenciais sobre este clássico da filosofia, política, este livro que é um livro lido por pessoas e líderes de todo o mundo, um livro muito importante mesmo. E como eu vou dividir esse vídeo? Simples, eu vou dividir esse vídeo aqui hoje em 4 partes. Nós vamos primeiro falar sobre o contexto da obra, essas partes, lembrando que são partes rápidas, é claro, se você quiser avançar, pode ficar à vontade. Mas, primeiramente, eu vou falar sobre o contexto dessa obra, depois sobre a experiência de Nicolau Maquiavel, depois o objetivo da obra e, por fim, eu vou falar aqui das 5 estratégias essenciais a partir da leitura que eu fiz da obra e também a partir de outras leituras que outros filósofos ou outros comentadores fizeram sobre a obra de Maquiavel. Então, eu reuni aí algumas obras sobre o Príncipe e também trago a minha leitura, a minha percepção sobre esse livro. Então, primeiro vou falar sobre o contexto de produção da obra, depois a experiência política de Nicolau Maquiavel, depois o objetivo do livro e por último eu falo das 5 estratégias. Lembrando que se você quiser avançar pode ficar à vontade, mas é importante você entender cada uma dessas etapas para você compreender melhor a ideia desse livro. Porque eu sei que aqui quem vai assistir às vezes já leu o livro, não entendeu muito bem, ou pessoas que já leram, já entenderam, querem outras percepções, ou se você ainda não leu, vai ser um ótimo ponto de partida para você avançar na leitura aqui e também entender de maneira mais clara, ok? Então, antes de começarmos para o contexto histórico, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal continue crescendo. E também não deixe de escrever aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos, ou se você já leu o livro, alguma das ideias que você gostou e eu não falei, ou se você quiser que eu explore determinada ideia também, pode ficar à vontade para escrever aqui nos comentários. E também curta o vídeo, isso ajuda demais a propagação dessa ideia, desse vídeo aqui. E também compartilhe aí com outras pessoas. Vamos juntos avançar aqui no canal, alcançando mais pessoas, divulgando filosofia. Então vamos lá. Contexto histórico. Nós estamos aqui em 1513. Olha só, o livro foi publicado, foi concluído ali em 1513. Então, no século XVI, qual era o contexto histórico que marca este momento na Europa? Então, lembrando, Maquiavel, ele é italiano, então ele vai sofrer muitas influências ali, por exemplo, do humanismo, do Renascimento, mas o momento em que Maquiavel viveu e escreveu essa obra é um momento marcado por instabilidade política. Então, a Itália estava dividida, estava fragmentada. A Itália do século XVI, ela era dividida em pequenos estados independentes. Nós tínhamos Florença, Veneza, Milão e o Reino de Nápoles e também os estados papais. Essa fragmentação tornava a península vulnerável às invasões estrangeiras. E é por conta dessas invasões, dessa instabilidade política que o Maquiavel vai escrever essa obra, né? E também nós temos uma forte influência estrangeira, né? Por exemplo, neste contexto, potências como a Espanha, como a França e o Sacro Império Romano Germânico disputavam o controle de territórios italianos, o que vai agravar os conflitos internos. E Maquiavel, ele está inserido no governo italiano, né? Vou chamar aqui, eu chamo de governo italiano, mas lembre-se, não existe uma unidade nacional nesse momento, existe uma fragmentação política. Maquiavel, ele ocupa uma posição estratégica em Florença.
ele está ali trabalhando como uma espécie de diplomata do governo de Savonarola. E aí, quando ocorrem esses conflitos políticos, Maquiavel perde o seu cargo, né? Lembrando que o seu cargo ali não é produto de um concurso público, ele não é um funcionário público de carreira, pelo contrário, né? O seu cargo está muito dependendo aí dos rumores políticos da época, então ele vai sofrer com isso, então ele perde o seu posto. E aí, a ascensão dos Médici, Maquiavel, ele é exilado e ele escreve o livro com o intuito de demonstrar aos Médici o seu traquejo, a sua relevância enquanto um estrategista político. Então, ele escreve o livro com o intuito de apresentar conselhos práticos para Lorenzo Médici e assim retornar ao poder. Então, o livro ele tem uma finalidade prática, né, bem utilitarista mesmo. Bem pragmática mesmo, né? O termo melhor vai ser isso. O livro tem uma finalidade muito prática. Então, só para te situar um pouco mais, nós estamos na Itália, no século XVI. A Itália está fragmentada politicamente e é um momento de instabilidade, ok? E a experiência política de Maquiavel em Florença, onde ele desenvolve ali a sua carreira política, né? Então, Maquiavel ele foi um diplomata e um funcionário público da República Florentina e ele vai ocupar esses cargos de extrema importância, cargos estratégicos. Ele vai representar Florença em negociações com líderes políticos bem poderosos, como, por exemplo, o Papa e também o César Borgia. E Maquiavel, em 1512, ele vai ser exilado na sua propriedade, Santa Andrea, onde ele vai escrever esse livro. Lembrando que Maquiavel ele escreve outras obras importantes, por exemplo, o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Nós temos também uma obra de teatro conhecidíssima chamada Mandrágora. Eu tenho até um outro livro de Maquiavel muito bom também chamado O Conspirador. Então, Maquiavel ele escreveu várias obras. No entanto, ele ficou famoso por uma obra que ele escreveu em poucas semanas. Estima-se que ele escreveu esse livro aqui em 3 semanas, onde ele traz conselhos práticos a partir de experiências vividas e tomando lideranças políticas como César Borgia como referência para construir a sua teoria política, para trazer direcionamentos baseados em evidências, em situações concretas e reais, né? E ele inaugura o que chamamos também dentro da filosofia de realismo político. Então, Maquiavel, em 1512, quando os Médici chegam ao poder em Florença, destituindo a República, lembrando Maquiavel, ele é um defensor da República, tá? Maquiavel, ele é associado a esse regime republicano, obviamente, ele foi preso e torturado e exilado ali em sua propriedade no campo. Então, Maquiavel, ele nesse contexto de exílio, em cartas que ele escreve aos seus amigos, ele afirma que leva uma vida comum, tranquila ali, ele tem os seus momentos de lazer, seus jogos, e à noite, nos seus momentos mais reclusos, assim, ele se dedica ao estudo de filosofia, continua estudando os clássicos, é uma característica muito forte desse contexto, né? O Renascimento é marcado pela retomada dos valores clássicos, então um intelectual, um humanista igual Maquiavel, ele não vai perder esse contato com os clássicos, inclusive nas suas cartas, ele relata isso, né? Que é uma ótima estratégia de manter a sua mente ativa, a sua intelectualidade ativa, é ouvindo os sábios, ouvindo os grandes nomes aí da história do pensamento. Então Maquiavel ele não perde essa prática no exílio. E quando no exílio ele se dedica a esse livro, ele tem o objetivo de retornar ao governo, porque Maquiavel não se via fora da vida pública. Palavras dele mesmo. Então, quais são os objetivos do livro O Príncipe? Primeiro, Maquiavel demonstrar sua expertise na política, mostrar que ele era uma pessoa relevante para ocupar um cargo estratégico de novo no governo. Então, ele tenta essa reconciliação com os Médici, né? O Príncipe foi dedicado a Lorenzo Médici, que seria essa como eu disse, né, tentativa de conquistar aí as graças, né, cair nas graças da família Médici e retornar à vida pública. Ele é um manual prático de governança. Então, por mais que você queira aplicar ele na sua vida profissional, aplicar na sua vida pessoal, adotar estratégias aqui para se dar melhor em determinadas situações, saiba que esse livro foi dedicado à política especificamente. Maquiavel ele vai oferecer aqui conselhos práticos para os líderes
ou para o líder, né, se consolidar e também se manter no poder, baseado em observações realistas da natureza humana e das dinâmicas de poder que ele conheceu muito bem. Lembrando, Maquiavel está num momento de efervescência do humanismo, do renascimento, e ele vai valorizar também demais a sua experiência prática, né? Então Maquiavel vai romper com ideais medievais de governança e também naquela moral cristã que adota uma visão de mundo idealista demais, e ele vai adotar agora uma perspectiva mais secularizada, pragmática e centrada na realidade. Então Maquiavel explica a política como ela é e não como ela deveria ser. E essa é uma mudança de paradigma muito relevante, porque desde os clássicos como Platão e Aristóteles, passamos na filosofia medieval, a política é explicada numa perspectiva idealista e não numa perspectiva prática. Então Maquiavel ele é tão mal compreendido também por isso, porque ele explica a realidade como ela é e não como ele acredita que ela deveria ser. E a gente sabe, toda vez que falamos a verdade, corremos o risco de sermos mal compreendidos por aqueles que preferem ver a vida numa perspectiva idealista, imaginada e não realista. E essa é uma grande virada teórica, uma grande virada na filosofia, e o que faz com que muitos vejam Maquiavel como o precursor da ciência política moderna. Ele também defende o humanismo cívico, ou seja, Maquiavel ele é influenciado pela visão humanista. Maquiavel vai destacar muito a importância, a relevância da ação humana e da virtude, aqui que nós vamos chamar de virtude. Lembrando que ele faz essa diferenciação, né? Ele não usa o termo virtude à toa. Por que não chama virtude? Porque a expressão virtude estava muito associada a um conjunto de valores e princípios do cristianismo, da moral religiosa. E Maquiavel defende no livro que é necessário separar a moral religiosa da moral da vida pública. Então ele chama de virtude, que está muito associada à capacidade de agir de maneira correta, né? Na construção de estados fortes e estáveis, né? Ele vai dar uma grande relevância à ação humana. Ok? Então, importantíssimo esse ponto. Agora eu quero só sintetizar essas primeiras partes do vídeo, que eu já avancei bastante. Primeiro, contexto histórico, momento de estabilidade política. Outro elemento importante, o elemento intelectual e cultural. No momento que Maquiavel viveu, no século XVI, influência do renascimento, do humanismo, grande valorização da razão, busca por separação entre igreja, religião e Estado, né? Religião e política. Então Maquiavel é este intelectual que vem trazendo aí uma vertente, uma visão, uma análise sobre a política baseada na própria política e não em perspectivas idealistas. E o objetivo do livro, como eu disse, trazer conselhos práticos, demonstrar a sua expertise com a política e o que faz com que esse livro seja um ícone da ciência política moderna, tá bom? Então, vamos agora para 5 estratégias e aí já caminharemos para o final. Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também deixe nos comentários aí sugestões de temas para próximos vídeos e também estratégias ou ideias que você mais gostou que eu trouxe aqui. Então, quais são as 5 estratégias essenciais? Vamos lá. A primeira delas, o poder não é dado, o poder é conquistado. Para se destacar, é preciso tomar a iniciativa e não esperar que as oportunidades venham até você. Então, Maquiavel, ele traz para a nossa reflexão aqui uma grande importância para a ação humana. Ele afirma que pelo menos metade de tudo aquilo que acontece na vida está sob o nosso controle. O que não está sob o nosso controle está no campo da fortuna. Então, tudo aquilo que não podemos controlar, não podemos dominar, não podemos escolher, tudo aquilo que simplesmente acontece e é comum, a gente tem que aceitar isso, que nem tudo na nossa vida está no nosso domínio e controle. Por mais estrategista, frio e calculista que você seja, existem uma série de acontecimentos que não estão no campo do seu domínio. Agora, como você vai reagir diante dessa situação é o que importa. Então, quando eu afirmo aqui que a primeira estratégia essencial é a ideia de que o poder não é dado, o poder é conquistado, é que você, ao longo da sua vida, vai ter que criar oportunidades. Ao invés de esperar essas oportunidades chegarem até você, saiba como reagir diante das situações que a vida já te colocou. Então, aplicando aqui para a vida profissional, por exemplo, às vezes a gente quer uma determinada oportunidade
E aí a gente fica esperando a vida inteira por uma oportunidade, sendo que a gente tem a possibilidade de fazer uma leitura estratégica do cenário que a gente está inserido e assim criarmos oportunidades para fazer com que as nossas habilidades entram em evidência, ganhem evidência e assim a gente conquiste outros objetivos. Então, uma grande lição aqui é essa. Saiba que as oportunidades não aparecerão até você, não chegarão até você. Elas serão conquistadas por você. E como você conquista oportunidades? Você cria situações para dar evidência às habilidades que você tem. Você cria conexões estratégicas. Você faça uma leitura racional e estratégica do cenário, do contexto que você está inserido. Faça uma análise sobre você também. Entenda suas vulnerabilidades, suas debilidades. Entenda aquilo que você precisa evoluir. Tudo isso é agir. Tudo isso está no campo da ação. Tudo isso está no campo do seu domínio. Lembrando que você não escolhe tudo aquilo que acontece, mas você pode escolher como vai reagir diante daquilo que a vida te apresenta. Então, ter virtude é ter estratégia, é agir de maneira eficiente diante da fortuna. Caso contrário, a fortuna vai te dominar. Então, você pode aí fazer inúmeras leituras sobre o contexto racial, social, cultural, econômico, histórico que você está inserido. Você tem que entender, obviamente, as estruturas sociais não foram determinadas, construídas a partir do acaso. Não, existem uma série de explicações sociológicas que fazem com que a gente entenda o porquê determinadas situações ocorrem, determinadas pessoas estão posicionadas em espaço na sociedade. Agora, eu posso me abraçar a isso e ficar a vida inteira reclamando dessas situações, ou eu posso agir de maneira estratégica para me beneficiar e assim romper com determinada situação específica. Outro ponto, é melhor ser temido do que amado. Maquiavel levanta esse questionamento. Se o melhor para o governante aqui seria combinar os dois, mas como você não consegue combinar as duas coisas, então busque ser respeitado pela autoridade que você tem, ser respeitado pela autoridade garante mais segurança do que depender do afeto alheio. Olha só que lição importante. É melhor ser temido do que amado. Ser respeitado pela autoridade vai te trazer mais segurança do que depender apenas do afeto alheio. Então, quando o Maquiavel constrói esse argumento, ele está trazendo a seguinte ideia. As pessoas são volúveis. As pessoas são movidas por interesses. E quando você depende do amor das pessoas, do sentimento afetivo das pessoas, você corre mais risco de ser traído. Agora, quando você constrói seu respeito baseado no temor e na autoridade, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer alguma coisa em relação a você. Então, é duro, mas é uma realidade. Outro ponto. Os fins justificam os meios. Essa frase, embora ela seja atribuída a Nicolau Maquiavel, ela não foi dita de maneira literal aqui no livro, mas a ideia está aqui presente. Os fins justificam os meios. O que isso significa? Significa que a validade da ação não encontra-se na intenção do sujeito ao desenvolver uma ação. Encontra-se no resultado da ação. Então, não tem importância o método. O que importa mais é o resultado. O foco deve estar nos resultados. As estratégias podem variar de acordo com as circunstâncias. E elas devem variar. Você deve analisar as circunstâncias de maneira estratégica para entender qual o melhor caminho. Mas o que importa de fato é o resultado. Lembrando que um filósofo contemporâneo, Merleau-Ponty, afirmou que Maquiavel é a grande referência ética da atualidade. Mas por quê? Porque Maquiavel desenvolve uma reflexão sobre ética pautada em resultados. E para Ponty, não existe nenhuma ética realmente séria que não leve em consideração o resultado. Qualquer elemento fora disso é devaneio. Ainda mais no mundo capitalista que nós estamos inseridos. Então tudo está vinculado a resultado. Não importa a sua intenção, não importa o quão bom você seja, se você não gera resultado, você não tem valor dentro dessa sociedade. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas no meio do mercado de trabalho, dentro dos relacionamentos, tudo é medido a partir da lógica do valor. Às vezes as pessoas não vão dizer isso para você de maneira clara, mas você é aquilo que você consegue gerar. O que você está gerando para a sociedade? O que você tem produzido? Então, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos que você constrói. Então,
os fins justificam os meios, você pode trazer para esse contexto. E qual é o contexto de Maquiavel? É o contexto político. Então ele está falando o seguinte, que o príncipe, a liderança política, pode fazer o que for, desde que os objetivos sejam alcançados. E o objetivo maior é o quê? É a unidade territorial, a unidade política, é o bem-estar coletivo. Então não importa os meios, o que importa é o resultado. Essa é uma visão pragmática da realidade. Viver a disponibilidade de meios para alcançar aquilo que você deseja. E sua vida se torna boa quando os meios que você utiliza foram eficazes o suficiente para alcançar os objetivos que você tem de vida. Então, é uma visão extremamente pragmática, mas que norteia as relações interpessoais no mundo capitalista. Então, é algo difícil de aceitar, mas é uma realidade. Outra estratégia importante, outra lição importante, tem o controle da narrativa. A percepção das pessoas importa mais do que a verdade. Proteja a imagem que você deseja transmitir, principalmente nas redes sociais. Hoje nós estamos inseridos em um mundo em que a imagem tem ganhado cada vez mais relevância. Então tenha cuidado com o tipo de imagem que você quer passar para o outro, com o tipo de imagem que você quer consolidar, quais são os elementos que constituem a sua identidade hoje, por exemplo, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da rede social que você utiliza, qual imagem você transmite, qual imagem fica quando você sai de determinado ambiente. Então, controle a narrativa está associado a essa ideia. Tenha um controle da percepção que as pessoas terão de você. Lembrando que esse controle não pode ser completo, total. Eu não consigo moldar, determinar tudo que as pessoas irão pensar sobre mim, as opiniões que as pessoas têm sobre mim, mas eu posso moldar, eu posso assumir o protagonismo da minha história de tal modo que a minha imagem, a narrativa sobre mim não seja determinada pela opinião dos outros, seja resultado de escolhas conscientes. Então, qual imagem você tem passado sobre você? Qual imagem você tem consolidado sobre você, por exemplo, nas redes sociais? Então, tenha um controle da narrativa. Lembre-se que a percepção das pessoas importa mais do que a verdade. Mas não fique preso à percepção das pessoas. Busque aquilo que tem de fato significado. Então, se você se perde nessa busca pela construção de uma narrativa ou de uma percepção, você se perde no personagem. E aí você não tem nada de substancial. Você fica dependendo de uma reputação e não de uma carreira. Mas entenda que a reputação tem uma importância, que a imagem tem importância, que a narrativa tem importância. E quando você assume o protagonismo disso, você não deixa que as pessoas determinem isso em relação a você. Outra dica importante, a última do vídeo, seja adaptável, conforme a fortuna existe. Circunstâncias, elas vão mudar. E a adaptabilidade, se ajustar rapidamente é essencial. O mundo se modifica numa velocidade muito rápida. Então tenha capacidade de se adaptar a essas mudanças, preservando a sua identidade. E a sua identidade ela é constituída de valores inegociáveis, de critérios existenciais que vão nortear suas escolhas. Mas saiba se adaptar. Por exemplo, estamos na era digital. As pessoas precisam se posicionar no mundo digital se elas querem um mínimo de destaque na sociedade. Agora você vai lutar contra isso? Por exemplo, eu trabalho com filosofia. Eu estou aqui no YouTube fazendo um vídeo longo sobre Nicolau Maquiavel. Num contexto em que as pessoas têm valorizado mais vídeos curtos. Mas eu não deixo de produzir vídeos curtos. Eu esforço para produzir vídeos curtos, exercito a minha capacidade de síntese, mas eu poderia fazer com alguns colegas. Eu não vou para a internet onde tudo é raso. Sim, tudo é raso. Mas eu posso fazer algo raso, mas eu posso fazer algo profundo também. Quem quiser consumir algo raso, vai ter ali. Mas quem quiser a filosofia mais densa, um conteúdo maior, vai vir para o YouTube, onde ela vai encontrar vídeos mais longos, onde eu trago inúmeras reflexões. Então, tenha capacidade de se adaptar sem abrir mão daquilo que você é ou daquilo que você deseja ser. Espero que você tenha gostado dessas reflexões que eu trouxe aqui sobre o livro Príncipe. E lembrando, 5 estratégias essenciais que foram sintetizados aí a partir de leituras que eu fiz do livro e também de leituras de outros comentadores sobre o livro O Príncipe. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!